Live sobre acesso venoso central. Então, a primeira pergunta aqui, galera, vamos começar. Né? A primeira pergunta é uma pergunta que eu gosto muito. Manda. Assim. Posso deixar a nora no acesso periférico por quanto tempo e qual é a dose? Né? Eu gosto. Você quer dar o ar da graça aí, velho? Começar? Eu gosto de falar desse assunto. De vez em quando acontece, né? De vez em quando... Eu postei isso esses dias, inclusive, e estimulei a galera, inclusive, a fazer uma busca ativa sobre literatura, porque é algo, vamos dizer, moderno, né? Não tem... Quando a gente formou, pelo menos, a gente não tinha essa prática, agora é uma prática já mais estabelecida. E sim, a gente pode sim, usar a droga vasoativa, a noradrenalina, em vaso periférico, desde que a gente saiba por que a gente está fazendo isso, por que a gente está iniciando a droga na via periférica, ou seja, precisa ter uma programação bem clara de que terá que ser feito um acesso venoso central assim que possível, e precisa ter uma noção bem clara também do tipo de acesso que a gente está usando, né? Você pegar um acessozinho no dorso da mão e querer iniciar uma noradrenalina, seja 2, 3, 4, 5 ml que sejam, você tem um grande risco aí de levar uma tromboflebite nesse vaso e perder o acesso. E se você não tivesse programado, aí que vem a casa começa a cair, porque você desespera, o paciente começa a ficar hipotenso, não tem acesso mais, e aí a casa caiu. Então, pode. Tempo, que seja curto. Eu vi uma aula esses dias de um pessoal da USP falando sobre o protocolo deles, digo, muito massa, que eles mantêm mais ou menos 1 hora. Durante 1 hora tem que ser feito o acesso venoso central. Isso é muito maravilhoso, porque você se programa, você não procrastina no uso da droga e isso resolve qualquer problema aí de ai, meu Deus, eu não vou entrar com a nora agora e tal. Acho que essa é a minha particular opinião aí. Qual a sacada que eu dou para vocês? Pode fazer o acesso venoso central na periférica, mas em qual situação você vai indicar? Cara, se você não tem à sua disposição um kit de acesso venoso central, isso pode acontecer? Pode acontecer se você tiver de plantão numa ambulância, por exemplo, quando você vai fazer transferência de paciente, tem ambulância que não tem. No SAMU, eu acho que não tem kit de profunda também, tá? Então, Sério? nessas situações, no SAMU não tem kit profunda, porque quando o SAMU vai buscar, eles pedem para a gente fazer o acesso no hospital para transferir antes. Mas se você está dentro da ambulância, o paciente fica instável, você começa no acesso venoso periférico, enquanto você está programando de fazer o acesso venoso central, beleza? Se não der tempo, comece na periférica. Qual periférico que você vai começar? Como o Rômulo falou, no dorso não é indicado, porque normalmente as veias são finas. Então, escolhe uma veia mais calibrosa, de preferência em fossa anticubital, beleza? O tempo, você pode manter até por algumas horas, mas o ideal é que seja o menor tempo possível. 1 hora, se der 1 hora eu tenho que tirar. Não, você pode manter por 2 horas. Só que se você está mantendo por 2 horas, é porque você realmente não quer fazer o acesso venoso central. Igor, eu não consegui fazer o acesso venoso central, o que eu faço? Cara, paciência, né? Se você não conseguiu fazer o acesso venoso central, mantém na periférica e vamos embora. Eu estou vendo aí que você abriu alguma coisa branca aí, acesso venoso central. Muito bom. Deixa eu puxar a próxima pergunta aqui. Puxa. Deixa eu puxar a próxima pergunta aqui. Se é técnica... Gostei desse quadro branco aí. Vou fazer um micro resumo. Para você que está vendo a live, teremos um micro resumo instantâneo. Deixa eu pegar uma pergunta bem top aqui. Não, manda. Essa aqui é boa. Ó. Pergunta da Dalila. O que a gente tem que conferir no raio-x de controle? Porque eu não entendi aquilo. Ou seja, a Dalila quer saber... Ela sabe que tem que pedir o raio-x de controle. Isso já é bom. Mas ela não sabe por quê. Você falou disso ontem, Igor? Não. Que ela falou aquilo? Engraçado, né? Que ela falou aquilo não, como se ela tivesse... aquilo, não sei.
Como se ela estivesse vendo Não, alguma porque eu coisa, nunca né? entendi aquilo, deve ter visto alguém Ah, fazer. nunca entendi aquilo, nunca entendi o raio-x de É, tórax, então. ou seja, ela sabe que Hum, tem que pedir por quê? Porque ela viu alguém pedindo, né? Ela pescou essa informação de orelhada, mas ela não sabe exatamente por quê. Então é importante saber. O que que você vamos aos checa fundamentos. o que que você checa no raio-x pós-acesso venoso central? Eu vou falar uma coisa que eu checo sempre. Eu checo a posição do catéter. Eu quero saber se o Uhum. catéter ele subiu, por exemplo, se for subclave, eu quero saber se ele subiu para jugular ou se ele desceu, como a gente gostaria, né, em direção ao átrio, se ele desceu para a cava. É muito importante saber disso. O que que você checa no raio-x de A gente tórax tem pós-acesso outra, central? na verdade, a indicação formal e óbvia é para você checar a posição, como o Igor falou. Você fez um acesso aí jugular ou subclávio, a ponta do catéter tem que estar ali, logo na entrada do átrio, né, na cava superior. Essa é a região que você busca no raio-x. E a segunda, o segundo objetivo do raio-x é você ver se você não fez um pneumotórax. E não é que seja um crime fazer um pneumotórax. Longe disso, só faz pneumotórax quem funciona. Quem nunca funciona, nunca vai fazer. Não vai Então, fazer. você vai indicar esse raio-x exatamente para confirmar a posição e segundo para afastar alguma complicação. E em se falando de complicação e tirando as complicações de posição, pneumotórax tem que estar, obviamente, tem que ser a sua primeira preocupação. E o que eu quero fazer, o adendo que eu quero fazer em relação ao pneumotórax é o seguinte: o pneumotórax de acesso venoso central, normalmente, é um pneumotórax pequeno, né? Você consegue ver no raio-x, mas muitas vezes é um pneumotórax que você vai tratar com uma conduta expectante. Muitas vezes você não vai precisar drenar aquele pneumotórax de tão pequeno que ele é. Agora, adendo importante, se o paciente estiver em assistência ventilatória mecânica, se ele estiver no ventilador, aí esse pneumotórax só tende a crescer. É um pneumotórax que deve ser abordado o mais rápido possível. Nem todo acesso venoso central precisa de raio-x de tórax. Tem um acesso venoso central que não precisa, que é o acesso de femoral. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu era residente de cirurgia, teve uma pessoa que, de tão viciada em falar solicita raio-x, ela falou realizado acesso venoso de femoral, solicita raio-x de controle. Raio-x de Ou seja, tórax. é o raio-x de Era tórax de para ver controle. pneumonia, né? Ou seja, até hoje na literatura não foi descrito um pneumotórax depois de acesso de femoral. Só com o teste do retorno já dá para liberar o acesso para medicação, né? Legal isso, porque isso é uma coisa bem prática, né? Dificilmente você vai ler em algum livro escrito assim, após o teste do retorno, você pode liberar. O que é o teste do retorno para você que está ouvindo e falando, que isso? O teste do retorno é o seguinte, funcionou a veia, beleza. Tá, você fez todos os passos ali para dar tudo certo, deu tudo certo. Assim que acaba a punção, você vai conectar a uma equipe de soro. Assim que você conectou, você normalmente, a gente tende a pedir para quem está te auxiliando a colocar primeiro aquele soro para cima, para lavar se estiver tendo refluxo, e depois para baixo, para você ver o retorno de sangue. A ideia é que se está tendo retorno de sangue e se você está conseguindo infundir a solução de forma tranquila, sem resistência, é porque provavelmente está na veia. Então, numa situação, por exemplo, de emergência, numa situação bem de pronto-socorro, onde você funciona e precisa começar uma droga, a gente, com essa segurança do teste, a gente já começa. Aí você pode me dizer, pô, Romulo, eu não estou seguro. Não começa. Não começa. Por exemplo, vai fazer dieta. Para que você vai fazer dieta parenteral no desespero? Espera o raio-x. Agora, uma noradrenalina, talvez você fazer volume, talvez com uma velocidade maior, você está precisando de mais acesso num paciente sem acesso nenhum, talvez não dê tempo. E uma forma que na última punção que a gente fez, foi legal, que rolou essa dúvida, não essa dúvida, né? Mas um outro colega apareceu e perguntou, tem raio-x? Eu falei, cara, a gente já pediu, mas está aí um bom parâmetro de resultado. Olha o monitor. Era um paciente com 7% de PA que estava com 11 de PA agora, depois da hora. Ou seja, alguma coisa estava funcionando e provavelmente era droga, né? Então tá aí um teste indireto, né? Resultado mostra que você acertou também. Então, em relação ao tipo de vaso, se você tiver na dúvida, a grande questão é, você
quando você funciona uma artéria, você não vai progredir o guia, você vai tirar e vai funcionar a veia. Se você, por acaso, funcionar a artéria e por acaso não identificou, você vai ver, quando você conectar o equipo, em vez de o soro lavar, vai começar a subir sangue pelo equipo. Então, você vai ver, pô, isso aqui não é veia realmente, né? Eu estava em dúvida, mas agora eu estou vendo que é artéria, porque tem o fluxo pulsátil, então está tirada a sua dúvida. Punção que pulsa, tira. Tem que tirar. Tira o acesso. Tem não está funcionando. Excelente. Aí vou puxar outra pergunta aqui, ó. Aí. Não puxa essa, não. Eu vou puxar uma pergunta aqui, ó. Eu vou puxar porque eu tenho uma opinião formada sobre isso. Ó, a Ana Peroli mandou aqui. Se o paciente muito idoso, pele mais flácida, tem lugar de preferência para realizar o acesso? E aí, qual é a sua opinião sobre isso? A minha paciente muito idoso, com a pele paciente mais muito idoso, pele mais flácida. Eu entendi que é um vovozinho assim de 80, 90 anos. Tem alguma preferência para realizar o acesso? Eu tenho uma preferência. Eu pesquisaria. Eu tenho uma preferência porque é a minha preferência. Então, eu vou sempre fazer o acesso jugular anterior. Independente da idade, do tamanho e do peso. Eu vou sempre fazer um acesso jugular anterior. Mas eu, a princípio, não consigo ver uma dificuldade. Que eu não sei se ela tem colocado o paciente magrinho. Melhor ainda o acesso jugular, para mim. Ela não colocou, não. É o que eu mais domino. Eu tenho uma teoria, não está no livro, mas eu tenho uma teoria. Apesar de o meu acesso favorito ser subclávia, eu sempre faço subclávia, eu entendo que o paciente idoso, não por conta da pele, viu, Ana? Não por conta da pele, mas por conta da formação da clavícula. O paciente idoso ele tem a tendência de encurtar o tórax. O acesso subclávio no paciente idoso é mais difícil. Então, é uma das situações onde eu pondero fazer subclávia ou não, apesar de preferir subclávia no paciente idoso, especialmente aquele paciente magrinho que você vê a anatomia bonita aqui, né, esternocleido. Eu faria como primeira opção o acesso jugular. Não que seja proscrito ou proibido você fazer subclávia, mas eu faria o acesso jugular no paciente idoso. Beleza? Essa é a minha opinião. Eu nunca vi escrito em nenhum lugar, não, mas observando e tal, e fazendo, eu percebi que o acesso no paciente uma coisa idoso, legal, Igor, talvez que vale a pena falar, é que o paciente, às vezes, idoso, ele tem uma restrição de mobilidade. E aí, galera, tá aí uma dica foda, hein? Essa dica aqui vale muito a pena. E é uma coisa que o Igor, a gente sempre fala dentro do treinamento, a gente fala sempre quando pode também, que antes de você fazer no central, existe um passo mais importante, ou tão importante quanto a técnica, que é o posicionamento do paciente. Então, num paciente idoso que pode ter alguma restrição cervical, ou uma restrição de ombro, ou um encurtamento, se você testa antes, você já se prepara. Talvez seja um paciente que não vire o pescoço. E aí? Você vai conseguir fazer o jugular num paciente retinho, sim? Você vai saber fazer um posterior? Então, se você está preparado, se você já vamos dizer, na verdade não preparado, mas se você avaliou o risco, já avaliou a dificuldade, talvez você se programe para um acesso femoral, por exemplo. Então, tá aí. No idoso, me deu esse link agora aqui e me lembrou disso.